Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, abram os livros de vocês lá na página 34 e fiquem comigo. E puxa a vinheta! Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função crescente e decrescente. Nós estamos falando da função do primeiro grau ainda, a função afim, tá? Então nós já vimos a função afim, vimos uma característica dela que é o quê? Que é quando nós estamos falando somente da função linear, que é quando nós não temos o b. Agora nós vamos ver uma outra característica dela, que é quando ela está crescendo ou está decrescendo. Como que nós vamos fazer para perceber isso? Então, digamos, eu tenho a função, vou aqui, ó, um f de x igual a 5x mais 2. Então, o que eu tenho com a função 5x mais 2? Eu ia fazer o gráfico dela, eu ia atribuir valores para x igual a 0, x igual a 1, a menos 1, para ver qual que é o valor de y. Tudo bem, normal, a gente já sabe fazer isso. Só que nós iríamos observar se ela é uma função crescente ou decrescente. Então, função crescente é quando a função ela está assim, ó, crescendo, indo para cima. Decrescente, quando ela está indo para baixo. Tudo bem, isso é óbvio, né? Só que nós precisamos entender, somente de olhar essa função, ver como ela pode ser representada. E é isso que nós vamos aprender agora. Lembra que, equação do primeiro grau, nós temos função do primeiro grau, ax mais b. Lembram disso? Isso daí eu já tinha falado para vocês. Para saber se ela é crescente ou ela é decrescente, o nosso A é quem vai definir isso. É isso mesmo. O A, se ele for positivo, nós estamos falando de uma função crescente. Se o A for negativo, nós estamos falando de uma função decrescente. Ah, professor, então eu nem preciso atribuir os valores de x para eu saber se ela está crescendo ou não? Exatamente. Se algum exercício eu pedir para vocês, seja a função tal. Tal função, ela é uma função crescente ou decrescente? Então, vocês vão observar o A. Se o A for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Então, pensem aqui comigo. Essa função que eu escrevi, 5x mais 2. O que está lá do lado do x? É o 5. Tem algum sinal de menos ali? Não. Então, essa função aqui, ela é uma função crescente. Se eu escrevesse f de x igual a menos 3x mais menos 2, vou pôr. Menos 2. Então, o que nós teríamos? Ó, o A. O A é negativo, então ela é decrescente. Fácil, né, pessoal? Não é difícil. Tudo bem até aqui? Então, continuando. Nós vamos ver agora o zero da função afim. Então, se algum exercício pedir para vocês, calcule e define o zero de tal função. Aí você fala, nossa, eu vou definir zero, o que esse povo está arrumando? É só pensar o seguinte, ele quer saber para qual valor de x, aqui ó, para qual valor de x você vai atribuir algum valor, né, que o resultado vai ser igual a zero, que isso aqui seja igual a zero. Então, se vocês perceberem isso, é fácil, é só vocês fazerem disso daqui uma equação. Então, ó, 5x, escrever aqui embaixo, mais 10 igual a 0. Primeira coisa, manda para o outro lado que não tem letra. Então, ó, vai lá para o lado de lá.
Se ele era mais do lado de cá, para o outro lado ele vai menos. 5x é igual a menos 10. Agora, olha aqui. Esse 5 está multiplicando a letra. Se ele multiplica de um lado, para eu mudar ele de lado, tem que ir com a operação inversa. Então, o inverso de vezes é dividir. Então, vai ficar o quê? X é igual a 10 dividido por 5. Menos 10, né? Desculpa, tem um menos 10 ali. Então, se você tem menos 10 dividido em 5, 10 dividido por 5, 2. Mais com menos, menos. Então, seu x é menos 2. Então, vamos ver. Se, na hora que eu estivesse fazendo naquela tabelinha, para ver o gráfico, x e y, se eu atribuísse aqui, ó, para x igual a menos 2, vamos ver se ia dar zero? É isso que nós estamos fazendo. Então, ó, se você for lá, 5x mais 10. No lugar do x, você pôr o menos 2. 5 vezes menos 2 mais 10. 5 vezes menos 2. 5 vezes 2 é 10. Mais com menos, menos. Menos 10 mais 10. Menos 10 mais 10, 0. 0 é igual a 0? É. Portanto, ele é o zero da função afim. Fácil, né? Não é difícil não. Então, pessoal, continuando, lá na página 36, agora vamos falar sobre a interseção com o eixo y. Isso define muita coisa numa função. Por exemplo, eu tenho aqui a função que é x mais 3. Então, só de eu bater o olho, eu vou já conseguir definir o gráfico dela, sem fazer todos os pontos. A não ser que seja uma coisa muito detalhada, mas só de bater o olho eu vou saber, sabe como? Eu vou olhar para o y, ok? Aonde esse gráfico vai passar no eixo do y. Então, vocês vão ver aonde. Olhe para o gráfico. O que nós já sabemos? Que o que é aqui no A define se ele é crescente ou se ele é decrescente. Então, ó, A é positivo ou negativo? Positivo. Então, nós sabemos que é uma função crescente. Tudo bem? Primeira coisa. Então, nós sabemos que vai ser alguma coisa desenhada dessa maneira, para cima. Segunda coisa que nós vamos olhar agora. Para saber aonde ela corta y, nós vamos olhar o B. Então, o B, eu vou pôr aqui em cima, o B define y. Define aonde ele corta, né? Vou pôr aqui, ó, reparei, onde que ele corta o eixo de y. Então, olha aqui, se eu sei que é uma reta que vai crescer, ela vai aqui na reta do y cortar no ponto 3. Então, ela vai cortar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que é um gráfico mais ou menos assim, ó. Crescente e que ele vai cortar no y. Então, isso já é uma informação. Só de eu bater o olho, eu já sei. Agora, para eu saber exatamente se ele passou no menos 4, no menos 3, no menos 2 ou no menos 1, aí eu teria que fazer aquela tabelinha e recolher todos os cálculos. Mas aqui nesse momento eu quero que vocês observem o gráfico, só de bater o olho sem fazer operações. Tudo bem? Vamos ver aqui. F de x igual a menos 5x. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos definir. É crescente ou decrescente? Ó, é menos. Então, ela é decrescente. Agora, nós vamos definir o que? O B. Uai, esse não tem B, ó. Lembra que é mais B? Tem B? Não. Quando não tem B, é igual a zero. Nós já acabamos de ver, né? Quando é igual a zero, o zero da função. Então, olha só. Quando B for igual a zero, ele vai cortar exatamente aqui, ó, no ponto zero. Lembra que eu mostrei o gráfico? Que ele sempre ia passar no meio, ou para cima ou para baixo? Então, nós sabemos o quê? Que é uma função decrescente, então uma função vai para baixo e que vai cortar
o 0, 0. Então, ó, olha o gráfico. Montamos o gráfico sem fazer conta, só por observação. Então, isso é importante. Por fim, nós temos agora, ó, nós sabemos que o A é o que aqui? Negativo. Então, é decrescente. Que mais que nós sabemos? Que em Y ele vai cortar onde? Ó, o valor de Y aqui que é o B. No menos 1. Então ela vai estar para baixo, porque ela é decrescente, e em Y ela vai cortar aqui. Então, ó, em menos 1. Então olha como que é o gráfico. Só de olhar a conta, nós traçamos os 3 gráficos. Então é isso. A aula de hoje é isso. É vocês conseguirem observarem e ver qual gráfico pode ser montado apenas pela observação. Então eu vou pedir para vocês, de tudo que nós vimos hoje, a página 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Então, ó, página 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Pessoal, por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Semana que vem vai ser só correção de tudo isso que ficou, antes da gente começar na função quadrática, que é a função do segundo grau, que é muito importante e muito legal. Ok? Bons estudos para vocês e até mais!